Olá, hoje nós vamos falar sobre a vida de oração. Já estamos chegando ao final do catecismo. Ele é dividido na parte do creio, dos mandamentos, dos sacramentos e por último a vida de oração, que é uma coisa muito importante na nossa vida interior de relacionamento com Deus. É uma das fontes da graça, né? Sempre a gente fala, é a oração, os sacramentos e as boas obras. Mas principalmente a oração, para a gente conhecer a vontade de Deus, para a gente se conhecer, é ter esse tempo dedicado a Deus, né? Pode ser 15 minutos por dia. Santa Teresa inclusive afirma, eu garanto o céu para quem rezar 15 minutos por dia. Olha só que promessa. Então vamos falar um pouquinho hoje dessa visão global da oração e depois nós vamos falar da vida de oração na próxima aula, inclusive com o Pai Nosso, né? Explicação um pouquinho do Pai Nosso. É uma oração completa, simples, criada pelo próprio Jesus próprio que ensinou aos apóstolos. Primeira ideia, rezar. O que é rezar? O que é fazer oração? É falar com Deus. Falar com Deus do quê? Dos nossos problemas, das nossas alegrias, das nossas preocupações. Como quem fala com um amigo todo-poderoso que nos ama, que é o nosso Pai. Com essa ideia na cabeça, ter um tempo a sós, em silêncio, para conversar com Deus. Então é interessante uma primeira ideia. Quando a gente fala, diz as coisas para Deus. Quando a gente lê o Evangelho, quando a gente ouve a palavra de Deus, é Deus que fala para a gente. Então todo diálogo tem que ser assim, né? Falar e ouvir. E para que a gente faz oração, né? Pelos mesmos motivos da missa, não sei se vocês lembram. Para adorar a Deus, a gente reconhecer a nossa dependência com Ele, de tudo, para pedir coisas, para agradecer, né? Esse sentimento, esse ato de gratidão é uma coisa muito importante no relacionamento com Deus, porque Ele nos deu tudo, e continua nos dando tudo, né? Nos mantém, etc. E para pedir perdão pelos nossos pecados, também é uma coisa importante, reconhecer que nós somos pecadores, né? Na oração da Ave Maria a gente diz isso, né? Rogar por nós pecadores, todos nós somos. E a luta ao longo da nossa vida é isso, por fazer a vontade de Deus, lutar contra o pecado e fazer o bem, com a ajuda dele, com a ajuda da graça. Depois, os evangelhos, né? Nos evangelhos é quando Deus nos fala. Então a leitura dos evangelhos, né? Participando da cena, às vezes a gente assiste um filme, uma série como Chosen ou Paixão de Cristo, para alimentar o nosso imaginário, a gente imaginar como é que era a situação, como é que Jesus falava, como é que ele olhava, né? Todas essas coisas a gente tem que, como se a gente estivesse presente naquela cena, participar da leitura do Evangelho. Eu recomendo que vocês leiam 5 minutos por dia do Evangelho. Não precisa ser muita coisa. Às vezes um trechinho pequeno só, você lê 30 segundos, né? Um pequeno versículo e fica pensando naquilo. Por que isso aqui está escrito, né? 20 séculos para mim? O que Deus quer dizer para mim com isso, né? Ou então, aprender as palavras de Jesus, né? São coisas assim, tem frases, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? Quando levam a mulher adúltera para ele julgar, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente tem um tempo para Deus, né? Tem um tempo para as coisas materiais. Perdoai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Quer dizer, são frases de Deus, de Jesus. Se a gente tem isso assim, meditado, guardado, a gente vai se identificando com Cristo. E essa é a grande meta da nossa vida, né? Se identificar com Cristo. Muito bem. Quais são as fontes da nossa oração? Primeiro, a própria palavra de Deus, como eu acabei de falar, né? O próprio Evangelho. As leituras do Evangelho, né? Uma leitura da vida de Cristo, né? Uma leitura, às vezes, que relaciona os vários Evangelhos e conta a vida de Jesus baseada nos Evangelhos. A liturgia da missa, né? Uma coisa que foi criada para transmitir essa palavra de Deus para a gente. Então, assistir a missa com atenção,
acompanhar no folheto as orações, ouvir as leituras, né? Ler as leituras e pensar nas leituras do Evangelho, do Antigo Testamento, as cartas de São Paulo. Depois, pedir para Deus as virtudes teologais. Quais são as virtudes? A fé, a esperança e a caridade. Como é que você pede isso? Deus, me dê mais fé. Me ajuda a acreditar nessas coisas que eu não entendo direito. Sempre vai ser um mistério, né? A nossa cabeça não cabe o que Deus preparou para a gente, o que é o céu, né? Como é que Ele todo, o Criador de tudo, está presente numa hóstia consagrada. Isso é fé. A esperança do céu, essa esperança que Deus coloca no nosso coração de que a gente vai estar nesse mundo de passagem, uma felicidade que vai preencher o nosso coração. Preencher não, é transbordar o nosso coração. Felicidade infinita de estar na presença de Deus. Então, alimentar essa fé, né? Conhecendo as ideias e pedindo a ajuda de Deus. A esperança do céu e a caridade. Caridade que também é um dom de Deus. Você amar a tudo por amor a Deus. Deus fala, o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a vontade. Então, e o resto? O resto, a gente vai amar por amor a Deus. Vou amar os meus pais, os meus amigos, porque Deus os criou e Deus espera que eu os ame e Deus os ama. Né? É coisa profunda, mas vale a pena a gente pensar nisso. Depois, uma visão sobrenatural da vida. Né? Todo dia acontecem milhares de coisas para todos nós. Coisas que a gente acha boas e coisas que a gente acha ruins. Né? Mas se Deus permite que essas coisas ruins aconteçam, é para tirar um bem maior. Então a gente pedir para Deus para enxergar esse bem maior que está por trás dessas coisas. Aí você fala assim, e uma guerra, né? Por que Deus não elimina a guerra, não elimina os malvados? Né? Porque Ele vai tirar uma coisa maior, uma coisa melhor, né, daquilo. Então, no longo prazo, vamos dizer assim, não é no longo prazo de uma vida, no longo prazo da eternidade, Deus tira tudo, coisas boas. Então, confiar nele, aceitar a vontade dele para as coisas que a gente acha que são ruins, né, que são prejudiciais, mas pensar o que Deus está querendo me transmitir com esse fato que aconteceu. Esse desemprego do meu pai, a morte do parente, um amigo que é injusto comigo, né? Que resposta que ele quer que eu dê para ele? Isso é a ideia de você colocar uma visão sobrenatural nas coisas naturais da vida. Isso dá muita paz, sabe? Porque a gente sabe que acima de tudo, de todos os poderes que existem no mundo, tem Deus, que é nosso Pai, Todo-Poderoso, que nos ama, que nos quer felizes e que coordena tudo. E que dá uma liberdade para a gente e para os outros. Né? O mal muitas vezes acontece pelo mau uso da liberdade, da gente e dos outros. A gente tem que saber que se Deus permite esse mal, é para tirar um bem maior. Então ter essa visão sobrenatural da vida. E às vezes anotar num papelzinho alguma coisa que marcou, né? Uma pessoa, um comentário de uma pessoa, uma reclamação dos nossos pais, para a gente pensar nisso diante de Deus. Né? Com relação aos filhos, a mesma coisa, essas preocupações que a gente tem às vezes meia desordenadas na cabeça, anotar e se colocar na presença de Deus para falar, bom, o que você quer de mim com isso? Né? Importante essa ideia. Está passando um helicóptero aqui, fazendo um pouco de barulho. Depois, a oração da Ave Maria, né, que a gente reza. Ave Maria, o único intercessor, o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mas Deus quis que Jesus Cristo viesse através de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora foi a criatura mais perfeita que existiu. Ela é a nossa intercessora ou medianeira entre Jesus e nós, né? O primeiro milagre que Jesus fez foi a pedido de Nossa Senhora. Está lá gravado no Evangelho de São João, para dizer o seguinte: ela é uma mãe, né? E a última
As últimas palavras que Jesus falou também foram essas, não as últimas, mas quase as últimas na cruz. Falou para São João: eis aí a tua mãe e eis aí o teu filho, para Nossa Senhora. Quer dizer, nos deu Nossa Senhora como mãe da humanidade. E aí a igreja compôs uma oração baseada no Evangelho e baseada também nas nossas necessidades, que é a oração da Ave Maria. Ave Maria é alegre-se Maria, cheia de graça. Graça é esses dons de Deus que fazem a gente ser feliz, a gente seguir a vontade de Deus. O Senhor é convosco, Ele está na sua alma, né? Bendita sois vós entre as mulheres, foi umas palavras que Isabel, a parenta dela, inspirada pelo Espírito Santo, falou assim que a viu. Ela recebeu a notícia, vocês lembram? Que Isabel estava grávida, ela já era o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque ela já era uma mulher de idade, né? Ela era prima de Nossa Senhora, e Nossa Senhora foi socorrê-la, foi ajudá-la, até que nascesse João Batista. E a primeira saudação de Isabel foi essa: aqui devo que a mãe do meu Senhor, né, a mãe de Deus, venha visitar-me. Foi inspirada pelo Espírito Santo. E depois ela falou: todas as gerações, aí Nossa Senhora falou no Magnífica, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, né? Porque o Senhor fez em mim grandes coisas, Ele enxergou a humildade da sua serva e fez em mim grandes coisas. Essa ideia de que fez em mim grandes coisas é verdade. Todas as coisas boas que a gente faz, são Deus que está nos ajudando, é Deus que está nos ajudando, né? Ele faz e o que nós temos que fazer? Ser dóceis ao que Ele espera da gente. E como é que a gente vai descobrir o que Ele espera da gente? Através da oração. Tá tudo meio amarrado, mas é assim, é simples e é assim que funciona. Onde que a gente vai rezar, né? Jesus fala também no Evangelho, quando você quiser rezar, não precisa ir na praça pública, falar alto, né? Se recolhe no seu quarto, em silêncio. E o seu Pai, que é Deus, que vê tudo que está em silêncio, te ouvirá, né? Então a ideia é você ter um recolhimento, um lugar silencioso. Qual que é o lugar silencioso mais assim perfeito para fazer oração? É na igreja, diante de um sacrário. O sacrário é aquela casinha, vamos dizer, que tem lá no altar, quando tem uma luzinha acesa, porque Jesus está lá dentro, né, na hóstia consagrada. Então, rezar na presença de Jesus. Muitas vezes, quando a gente vai para casa, ou perto da nossa casa, tem uma igreja, né? Entrar lá e fazer a oração. Isso, pelo menos no domingo, dá certo, né? A gente já está na igreja, pode chegar um pouco antes para fazer a oração. Mas durante a semana, né? Se você não tem... Uma pessoa adulta, ela para o carro na igreja, né? Entra e vai embora. Uma criança que às vezes depende de condução para ir, é melhor ela fazer oração em casa. Ou os pais também, na correria do trabalho, etc., ter um tempo em casa. Ninguém vai achar estranho você falar: dá licença, gente, eu vou me retirar um pouquinho no meu quarto, vou fazer minha oração, né? É bonito até para dar exemplo para os filhos, os pais fazerem isso, e os filhos às vezes dão exemplo para os pais também, né? Vou retirar para rezar. Você pode ter uma agendazinha para anotar algumas ideias, né? Como se fosse um diário, né? Mas qualquer lugar silencioso, pode ser debaixo de uma árvore aqui na escola, né? Qualquer coisa assim que você possa ficar em silêncio, né? Isolado das pessoas. E às vezes pede, que nem eu faço na escola, eu falo: olha, eu vou fechar a porta, né? Vocês não me interrompam nos próximos 15 minutos, 20 minutos. E tudo bem, tira o telefone do gancho. Você pode fazer isso em casa, em qualquer lugar, no próprio trabalho. Eu conheci um rapaz que trabalhava bastante, o chefe dele não dava sossego, né? Ele não tinha tempo para fazer uma oração. Ele fazia no banheiro. No banheiro ninguém vai lá me incomodar, então eu entrava no banheiro. Tá demorando no banheiro? Não, onde é que você tá? Eu tava no banheiro. Tá bom, desculpa aí. Então achar um lugar silencioso que ninguém vai te interromper, tá certo? Depois, só para completar, né? Só para introduzir uma ideia de como é que vai ser esse tema da oração.
Tem dois tipos de oração, a oração vocal, são palavras, né? E a oração mental, que a gente chama de meditação. São os dois tipos básicos de oração. Nós vamos comentar isso na próxima aula. Tem uma oração vocal bem completa, como eu comentei, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso são 7 petições que a gente faz a Deus, em ordem, né? A gente faz primeiro louvores a Deus, depois petições pelas nossas necessidades, né? E associadas com um bom senso, né? O pão nosso de cada dia, não é me dá um pão nosso, me dá uma grana aí para eu viver o resto da vida, né? De cada dia, para que a gente recorra a Deus todos os dias. Perdoai as nossas ofensas, que a gente está reconhecendo que a gente é pecador, que a gente ofende a Deus. Então, a gente vai explicar o Pai Nosso, explicar a oração mental, oração vocal. O importante é esse propósito de fazer oração, certo? Com relação à catequese como um todo, a catequese também é uma fonte de oração, tá? A oração, como eu falei no começo, é para a gente conhecer a si próprio diante de Deus, né, o que Deus espera da gente como pessoa. Cada um é uma pessoa diferente, circunstâncias diferentes, tem uma missão diferente que Deus espera. E conhecer a Deus, né? Uma amizade é assim, eu conheço a pessoa e a pessoa me conhece. Eu tenho que me dar a conhecer e tenho que conhecer a pessoa. E a catequese é um meio de conhecer a Deus. Conhecer as verdades reveladas, aprofundar um pouco mais. Se dá uma catequese, uma aulinha por semana, é muito pouco, um textozinho. Mas existe o livro da catequese, né, um livro mais grosso, né, de capa amarela, em geral, no Brasil. E tem o compêndio, que é a base de perguntas e respostas. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, continuar a formação de vocês, usar a catequese, ter um evangelho, ter uma Bíblia, assim, talvez simplificada, a Bíblia das crianças, o Evangelho para as crianças, que contam as parábolas de Jesus, a vida de Jesus, ou então ler realmente uma vida de Jesus um pouquinho mais densa, né? Tem o J. Pérez Urbel, tem uma vida de Jesus muito boa, né? Da editora Quadrante. Ele vai contando assim como é que era os costumes da época, né? Que você vai entendendo tudo e você vai se situando. Tem algumas fotos, né, da época. Tem essas séries, como eu falei, o Chosen, que é uma série que vai contando a vida de Cristo, né? Chosen seriam os apóstolos escolhidos. Mas vai passando as cenas, né, com essa visão que o cineasta teve. Mas serve de inspiração para você ter a sua própria visão de cada cena do Evangelho. Então vale a pena. Então a ideia, alimente o seu imaginário, tenha um tempo de oração, 15 minutos por dia, né? Em silêncio, num local adequado para fazer esse silêncio. Anote propósitos que Deus te inspira. E se Deus não inspira nada, se você não está muito inspirado, etc., simplesmente fala, vou dedicar esses 15 minutos para Deus. Vou procurar ficar pensando em Deus, pensando nas coisas. Às vezes não vem nada de ideia, mas Deus fica feliz que você dedicou 15 minutos a Ele. Tá bom? Até a próxima, gente.